os nossos telespectadores pediram, a doutora Vivian Campos volta ao nosso estúdio para falar de um assunto que em Joinville deve ser, assim, o rei do rei. A nossa querida alergia. Gente, como a gente fica alérgico nessa cidade, né? Por que será que as ites se proliferam tão rapidamente? E a gente que já tem uma certa história familiar, você que tem também uma história familiar, a gente acaba assim sofrendo muito com as alergias. E não é um tipo de alergia, são N tipos de alergia. Eu não entendo nada, mas a doutora Vivian sabe muita coisa e vai nos ajudar, né? Tudo bem, querida? Oi, Fabiola, tudo bom? Prazer te ter aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Joinville é complicada, essa parte, né, alérgica aqui é uma queixa bastante comum no consultório, muito frequente. O clima daqui contribui muito, por ser muito úmido, então a proliferação de ácaro, de fungo, em casa tudo fica verde, tudo fica preto, e isso é indicação de que tem fungo. E isso realmente atrapalha bastante a função do sistema imunológico, ainda mais para quem já tem história familiar, uma tendência e quem genética. Não tem acaba adquirindo, né? Tem pacientes que sim, que vão se sensibilizando, é o que a gente chama. É de tanto entrar em contato e aí por algumas alterações do sistema imunológico, acabam se tornando sensíveis àquela, ou ao ácaro, ou àquele alergeno que a gente chama. Quais são as alergias mais comuns? As mais comuns, rinite, conjuntivite. Tem gente que tem um quadro de conjuntivite alérgica. Tem conjuntivite viral, bacteriana e alérgica. Tá. Né? O problema da conjuntivite alérgica é que muitas vezes, como já tem uma alteração ali na mucosa, facilita de virar uma conjuntivite viral ou infectar e virar bacteriana. Então esse é um outro. Asma ou a bronquite, né, que muita gente tem em Joinville. Geralmente, na verdade, uma coisa piora a outra. A rinite acaba piorando as crises de asma. Então, é super importante, além de tratar a asma, tratar também a rinite, para você ter um melhor controle da asma, né? Porque a asma mata, e hoje em dia ainda mata muito. É mesmo? Não me fala isso, que me deixa toda arrepiada. Então é super importante controlar, principalmente em criança pequena, em idoso. Então esse controle é super importante. As dermatites entram também? Sim, a dermatite atópica, né, que é uma dermatite alérgica, é muito comum, geralmente também associada com quadro respiratório. A dermatite, ela não, as causas dela são um pouquinho diferentes, porque aí entra também a parte alimentar, a parte do emocional, ela tem múltiplos, ela é multifatorial, que a gente chama. Tu também trata? Também. As alergias todas estão no seu consultório, né, É super importante, antes de tratar, um correto diagnóstico, né? Porque tem rinite que não é de causa alérgica, tem asma que não é de causa alérgica, tem dermatites que não são dermatites atópicas. Então é muito importante fazer essa diferenciação, fazer exames, né? A gente tem, o que é muito famoso é o prick test, que é aquele dos pontinhos no braço, que a gente testa os alergenos, tem alguns testes sanguíneos que dá para fazer também. A sinusite é alérgica? Não, a sinusite é uma infecção, né? Ela pode vir de um problema alérgico. É muito comum, porque quem tem rinite geralmente tem um acúmulo de secreção nos seios nasais, então isso facilita a proliferação de bactérias, de vírus. Eu pergunto assim, que eu acho que é a pergunta que não quer calar. A bronquite, por exemplo, que é a mais comum, eu acho, né? A bronquite, ela tem cura? Olha, as alergias, elas não têm cura, elas têm um bom controle. Né? Tem paciente, o que a gente usa, na verdade, o tratamento se baseia em três pilares fundamentais. O controle de ambiente, então diminuir o paciente as exposições de ácaro, de fungo, barata, a casca da barata é uma coisa que causa muita alergia. Sério? Sério, é uma das coisas que a gente testa. Então, assim, diminuir a exposição é fundamental. Então, o correto controle de ambiente. Outro fator, tratar o sintoma, né? Usar a medicação sintomática correta, o antialérgico correto, hidratação é super importante. E a imunoterapia. A imunoterapia é o que o pessoal hoje, muita gente chama de vacina. Na verdade, não é uma vacina, é uma modulação do sistema imunológico. Esses três tratamentos juntos ajudam a controlar. Tem paciente que fica anos assintomático, tem paciente que fica 1, 2 anos, tem paciente em que as crises diminuem, a frequência e a intensidade. Na verdade, o maior objetivo do tratamento
é a diminuição da frequência e da intensidade das crises para dar uma melhor qualidade de vida para o paciente alérgico, que no fim acaba tendo as noites de sono muito prejudicadas, o trabalho prejudicado. Então, e você acha que, por exemplo, porque tem gente que não atina muito, né? São tantos fatores que levam a essa bronquite ou asites em geral. Por exemplo, o meu estúdio aqui é cheio de... O seu estúdio é complicado. Porque esse controle, né, eu vejo assim, eu me lembro de uma prima que tinha uma bronquite horrorosa, que ela não podia ter bichinho de pelúcia, que a gente adorava. Na verdade, a gente tenta evitar tudo que acumule ácaro e que sejam de mais difícil limpeza. Né? Então, se você tem um piso frio, é mais fácil de você passar um pano do que um carpete ou um tapete todo peludinho. Né? Um sofá com tecido mais peludinho também, é muito mais complicado de você manter do que um couro, um corino. Então, a família inteira acaba se envolvendo nesse processo, né? Sim. E até de certa forma doença legal, crônica, né? A família toda tem que se envolver. Porque é complicado, seja com pressão alta, com diabetes, com alergia, todo mundo tem que trabalhar junto, né? Para ajudar aquela pessoa. E no fim são coisas que tornam só a vida da família toda mais saudável. É verdade. Não vai fazer mal para ninguém tirar a cortina, trocar por uma persiana, usar um piso frio ao invés de um carpete. É verdade. Então, é tudo uma questão de adaptação, né? E o que acontece muito, as pessoas confundirem gripe e resfriado com alergia. Isso é muito Tem comum. vezes que a pessoa fala, nossa, eu tô sempre resfriado, eu pego muita gripe. E aí, quando você vai ver, na verdade, a pessoa é alérgica, ela não tá... Quem é alérgico tem uma facilidade maior de ter resfriados. Né? Porque o que acontece? O sistema imunológico está desequilibrado. Então, ele faz infecções com mais facilidade. Inclusive, a vacina serve para isso, para diminuir também a frequência das infecções. Certo. Né? Mas tem muita gente que confunde e nem sabe que tem. Né? Que tem rinite. Sabe que eu acho que é isso mesmo? Muita gente. Muita gente que fica espirrando e não se... Quando você... Tem gente que se acostuma. Pois é, chega no consultório com uma voz anasalada, coçando o nariz. Eu falo, mas você tem rinite? Não. Eu falei, mas seu nariz coça? Coça. Você espirra? Espirro bastante. Mas é sempre? Todo dia. Mas sabe que eu nem acostumei. Tem gente que acostuma. E acha que é aí toma remedinho para resfriado. Toma remédio para gripe, que muitas vezes atrapalha a pressão, né? Aumenta, tem alguns remédios que são contraindicados para paciente hipertenso e nem sabe, ou fica usando aqueles descongestionantes nasais também, terríveis, com vasoconstrictor, que causam outro tipo de rinite, causa rinite medicamentosa. Então, perigoso. Exatamente, porque não tem um tratamento, um diagnóstico correto, na verdade. Fica se automedicando. Então, e quando que a gente nota isso? Então, os principais sintomas são esses que eu falei. Você percebe que assim, o nariz está coçando com frequência, está entupindo com frequência, muitos espirros, principalmente na parte da manhã, tosse frequente, aquele pigarrinho preso na garganta, né, falta de ar ou o peito chiar. Então, isso você tem que ficar atento. Eu acho que com a criança ainda, talvez seja um pouco mais fácil, porque a mãe está sempre em cima. Exatamente. Né? Mas tem gente que passa a vida inteira e não descobre, né? Mas é super importante tratar, porque a longo prazo isso vai causando outros problemas. Inflamação dos seios da face, pode causar pólipos, cistos, outras alterações. E o que eu falei, prejudica muito a qualidade de vida. Apneia noturna, outros problemas por conta da rinite que a pessoa não consegue nem associar. Certo. Vivian, e alergia a alimentos? Tem muito, né? Tem que a gente também não sabe, né? E que a gente também não sabe. Pois tem um monte de gente que pega aquele molho, o ketchup e faz... E essas coisas assim dão muita alergia, né? Tem os corantes, os conservantes, tem um mito muito grande em volta deles. Eles realmente não são benéficos, mas na maioria das vezes não são eles os grandes vilões. Não? Não, são coisas que a gente usa no dia a dia. O leite de vaca, às vezes o trigo, o glúten por conta do trigo, as castanhas, principalmente os amendoins. Ovo também é muito frequente, peixes e crustáceos que são muito frequentes também. O camarão todo mundo fala, já sabe identificar bem, mas nem sempre a alergia a alimento é aquela que fecha a glote, que deixa a pessoa toda empipocada. Muitas vezes pode causar alergia respiratória, pode causar alergia cutânea, pode fazer alterações gastrointestinais, que às vezes também são por conta de alergia.
Então esse diagnóstico também é super importante. E existe algum teste? Sim, o mesmo exames? teste, o mesmo que faz o prick teste, por exemplo, para aeroalergenos, para alergia respiratória, dá para fazer para alimentos. Tem exames de sangue que dá para fazer, tem alguns outros tipos de exame já hoje que é possível fazer para diagnosticar a alergia alimentar. Por exemplo, eu ouvi, você que vai me dizer se é mito ou verdade, né? O glúten, quando a pessoa é alérgica, quais são os sintomas que o glúten acarreta? Por exemplo, inchaço? Pode ser. Na verdade, a gente tem que separar a alergia em dois grupos principais. Não falei que era um tema imenso? É enorme. Uma alergia que a gente chama de imediata, que a pessoa come e tem a reação. Igual do camarão que todo mundo vê, do amendoim. Comeu e pulou. E tem a alergia tardia, que pode se manifestar até 72 horas ou mais de 72 horas depois que a pessoa entrou em contato com aquele alimento. E aí a do glúten pode causar diarreia, distensão abdominal. Então aquela pessoa que vive com o estômago parece que não está legal, muitos gases. Pode ocorrer perda de peso ou, ao contrário, ganho de peso. Pode ocorrer, sim, retenção de líquido, edema, né? Dor de cabeça, tem muitas enxaquecas com causa alimentar. Olha, e aí, geralmente, pelas intolerâncias por resposta tardia. Né? Não aquela coisa imediata, comeu, dá. É mais comum o tardio aí. Então, aí entra o glúten, o leite, também é coisas diferentes. Por exemplo, intolerância à lactose não é alergia. Isso que eu ia te perguntar, porque também existe hoje, né, intolerância à lactose. Isso. Não é alergia. Não é alergia. A lactose é um açúcar, que é o açúcar do leite. A intolerância à lactose é uma dificuldade que a gente tem por a gente não ter uma enzima que degrade esse açúcar. Então não é alérgico, é só uma deficiência enzimática. Entendi. Que a gente, na verdade, por conta de ir crescendo e não precisar muito tanto do leite, tem que ter outras fontes de cálcio, isso é importante, mas a gente vai perdendo essa enzima com o tempo. Por isso que é muito mais comum em adulto do que em criança. Pois, olha só, nada como falar com quem entende. Ai, que delícia, gente, eu adoro esse quadro de saúde, porque justamente, né, a gente acaba informando o público mesmo, né? Nossa, as pessoas adoram, você não tem noção do que todo mundo fala e comenta e gosta. Que bom, né? É sempre um prazer estar aqui. Bacana, quero o próximo tema já. Aí a alergia é vasto, a gente pode, né? Mas vamos sim, vamos ver o que o pessoal tem de dúvida. Que legal. O tratamento da alergia é bem interessante, hoje tem coisas práticas, não precisa ser mais aquela vacininha de uma vez por semana. A gente tem imunoterapia de depósito, que é uma vez a cada 2 meses a vacina, então muito mais prático. Então, e a doutora Vivian, ela, para quem não sabe, uma pessoa que vai e vem para Joinville constantemente, porque tem um consultório também em Campinas, né, em Campinas. Vivian? E como é que tá esse vai e vem? Agora eu tô ficando uma semana aqui, uma semana lá. Então já estamos mais para cá do que para lá. Meus pacientes lá estão enciumados, os daqui bem felizes. Legal. Porque é importante, né, a disponibilidade que o médico tem, né? Eu acho que a partir do momento que a gente resolve ser médico, a gente tem que ter disponibilidade para atender, né? Mesmo quando eu tô lá em Campinas, eu atendo os meus pacientes daqui, eles tiram dúvida por e-mail, por telefone. Eu ia falar isso, gente, porque eu vivo isso no meu dia a dia. A gente conversa horrores por e-mail, né? E é muito bacana quando tem esse lado humano, né? O lado da humanização da medicina, que é né? fundamental. Se não tem uma boa relação médico-paciente, é difícil do tratamento ter sucesso. Por melhor que seja o tratamento, é complicado para o paciente seguir, o paciente tem dúvida, não é obrigado a entender de tudo, que é meu papel explicar. Você escuta e tem paciência em explicar, isso é muito legal. Eu acho que se o paciente entende o que é o tratamento, fica muito mais fácil dele seguir. Se ele sabe o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, aonde é que o tratamento está indo, é muito mais fácil para ele acompanhar, né? Sem dúvida. Porque não só para alergia, como para tudo que a gente já conversou, o resto todo é importante, né? A alimentação, melhora da qualidade de vida, dos hábitos de vida, isso tudo melhora o sistema imunológico. Então, você é uma clínica geral. Clínica geral de formação, né? Isso. E aí eu sempre trabalhei com alergia desde o comecinho da faculdade, né? Eu acompanhei numa clínica do Rio de Janeiro, depois eu fiquei 3 anos na Unicamp, no ambulatório de alergia especificamente. Só que paralelo a isso, como eu gosto muito das outras coisas, e eu acho que o organismo bem
equilibrado ajuda na parte imunológica, eu também trabalho com a parte de nutrologia e acabo usando a técnica da ortomolecular para melhorar isso tudo. Ficamos aqui com o nosso quadro de saúde, agradecendo a presença da doutora Vivian Campos. É isso. Obrigada, Vivi. Obrigada, Fabíola. Estou à disposição. Até a próxima.